Alô você, vamos continuar com nossas aulas aqui, deixa eu tirar esse negócio, pronto. Vamos continuar com nossas aulas, falando sobre trigonometria, mais uma vez. Vamos falar sobre algumas novidades. Até agora nós estudamos sobre as três funções trigonométricas principais, né? Seno, cosseno e tangente. Dessa vez a gente vai falar sobre as três adicionais, que são cotangente, secante e cossecante. Como medir cada um deles, o que é cada um deles, qual a expressão que define cada um deles, como marcar cada um deles no ciclo trigonométrico e fazer, obviamente, alguns exemplos concernentes a essas novas razões trigonométricas. Então vamos lá, vou apresentar para você aí cada uma dessas ilustrações. Então, o que é a cotangente? A gente sabe que é seno, né? Tem o eixo do seno, que equivale ao eixo dos y, tem o cosseno, né? Que é o equivale ao eixo do x, e tem a tangente, que lá é uma reta, um eixo que toca o ciclo trigonométrico num ângulo de 0 grau, e aí mede a tangente daquele jeito. Como é que é a ideia da cotangente? Vou botar aqui, ó. Cotangente. Como é a ideia aqui da cotangente que eu quero passar? Deixa eu ver se tá legal aqui, tá? Pronto. O que é a cotangente? Cotangente é isso aqui, ó. Aqui, cosseno, seno, né? Marcar um ângulo aqui, um ângulo qualquer, um ângulo X, certo? Tudo bem? Então, qual é a ideia da cotangente? Lembra que quando a gente falou sobre tangente, tangente era marcada aqui num eixo que passava nessa parte aqui, não era isso? Passava nessa região. Cotangente, o eixo da cotangente, ele é perpendicular ao eixo dos y e toca o eixo dos senos nesse ponto aqui, ó, certo? Toca nesse ponto. Então, como é que eu faço para destacar a cotangente de um ângulo, né? De um arco? É só da mesma forma que a gente pegava para a tangente e esticava assim, lembra? Que a gente esticava essa medida para cá até bater no eixo da tangente, a gente faz da mesma forma, ó, estica aqui, bateu aqui, ó. Então esse pedacinho aqui é a cotangente desse ângulo X, certo? Então essa regiãozinha aqui, tá bom? Observaçãozinha importante, a relação da cotangente, né? Tangente é seno sobre cosseno, certo? Seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre o seno. É o inverso. Ou, né, colocar aqui ou, cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. O inverso, né? Ou um ou outro. Tudo bem? Tranquilo? Um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem a ideia da aplicação da fórmula. Por exemplo, quanto seria a cotangente de π sobre 6? Certo? Quanto seria a cotangente de π sobre 6? Seria cosseno de π sobre 6 sobre seno de π sobre 6. Quem é o cosseno de π sobre 6? Cosseno de π sobre 6, cosseno de 30, né? Cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, dividido por seno de 30, que é 1/2. Não é isso? Cosseno, raiz de 3 sobre 2, seno 1/2, 30 graus. Isso vai dar raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, que isso é a mesma coisa que raiz de 3. Certo? Cotangente de 30 graus é raiz de 3. Cotangente de π sobre 6. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Ou se você pudesse utilizar essa outra forma aqui, ó, por exemplo, ó, cotangente de π sobre 6 é 1 sobre a tangente de π sobre 6. Quem é a tangente de π sobre 6? Tangente de π sobre 6. Qual é? Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre raiz de 3, você racionaliza, né? Dá 3 raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 3, né? A mesma coisa. Tudo bem? Então, tanto faz uma versão quanto a outra de cálculo de cotangente. Certo? Tudo bem? Beleza? Agora vamos ser apresentados as duas novas funções, né? Secante e cossecante. Né? Secante.
Como é que a gente pensa em secante? Vou tentar reproduzir aqui. Tá? Seno e cosseno, né? X e Y. Como é a ideia da secante? Então, novamente, vou marcar um ângulo X aqui. Ângulo X. E aí, o que acontece? Passando pelo arco X, certo? Pelo ângulo X ali delimitado no ciclo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta perpendicular a essa marcação e tangente ao ciclo trigonométrico nesse ponto. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca um traçado circular, vamos botar assim, em um ponto, né? Que toca a figura em um ponto. Se essa reta tangente é tangente à circunferência em x, quer dizer que ela vai passar aqui em x tocando em um ponto, aqui, ó. Certo? Seria mais ou menos assim, ó. Tá? Beleza? Então, qual é a ideia? Toca aqui, né? E veja que esse traçado vai bater aqui no eixo aqui horizontal em um ponto. Essa distância aqui é a secante de x. O eixo das secantes é coincidente com o eixo dos cossenos. Está em cima exatamente na mesma localização, certo? Não é que são iguais. São dois eixos que estão aqui, ó, colados um no outro, certo? Um no outro aqui. Tudo bem? Beleza? Então a secante, como é que eu observo no ciclo a secante? Quando eu marco o ângulo, passo uma perpendicular aqui que é tangente ao ciclo, nesse ponto X, e aí esse ponto aqui é indicado, onde corta o eixo das secantes, né, que é coincidente com o eixo dos cossenos, é o valor da secante de x. Tudo bem? Então, vou botar aqui embaixo, né, porque aqui eu vou fazer cossecante aqui de lado. Então, observação, como é o cálculo da secante de um ângulo, é 1 sobre o cosseno. É o inverso do cosseno, é o contrário do cosseno. Por exemplo, quanto é a secante de 30 graus? É 1 sobre o cosseno de 30 graus, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que isso é igual a 2 sobre raiz de 3. Vou racionalizar não, vou botar assim. 2 sobre raiz de 3, certo? Tá meio pequenininho aí, mas dá para vocês entenderem, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? É o passo que vem daqui para cá. Tudo bem? Certo? Beleza? Show de bola. Cossecante. Cossecante. Então, qual é a ideia da cossecante? Como é que a gente representa a cossecante no contexto aqui do ciclo trigonométrico? Vou pegar minha colinha aqui. Rapidinho. Tá, beleza. É porque só para pegar a medida do ângulo aqui. Ó, cossecante. Então, ó, pegar aqui, ó, o meu projeto de ciclo. Marquei o ângulo X aqui, certo? Marquei o ângulo X. Vou pegar essa mesma construção que eu fiz para secante, fazer aqui para cossecante, né? Pegar uma reta aqui que seja tangente aqui num ponto, ó, certo? Então, aí no caso da cossecante, em vez de eu pegar a medição no eixo aqui horizontal, vou pegar a medição no eixo vertical, certo? Vou pegar a medição no eixo vertical aqui, ó. Bem? Então, isso aqui é a cossecante de x, certo? Isso aqui é a cossecante do ângulo x, tudo bem? Então, em termos de conta, a cossecante de um ângulo é medido pelo inverso do seno, certo? O inverso do seno desse ângulo. Por exemplo, quem seria a cossecante de 30 graus também, vai. Seria 1 sobre seno de 30. Então, quanto seria 1 sobre 1 sobre 2, né? Seno de 30 é 1 meio, tudo bem? Então, isso seria 2, né?
cossecante de 30 graus equivaleria ao valor de 2. Por quê? Conserva a primeira, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Né? É esse valor aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Então, cotangente, secante e cossecante são essas relações aí. Importante que vocês tenham em mente esses valores, essas expressões, da mesma forma que eu falo na sala para vocês, certo? Essas expressões aqui tem que estar com muito carinho na mente de vocês, tá? Não pode esquecer, não pode relegar o esquecimento, tem que lembrar sempre dessas expressões, tá bom? Cotangente, cosseno sobre seno, ou 1 sobre tangente, secante, 1 sobre cosseno, cossecante, 1 sobre seno. Tranques? Beleza? No mais, até aí mesmo, certo? Quando a gente retornar às aulas, a gente continua falando, tá bom? Segue o baile.